Reflexão de ondas. Essa figura está representando a superfície da água contida em um recipiente de profundidade constante. Uma fonte de ondas gera uma onda reta, que irá incidir no anteparo vermelho. A onda sofrerá reflexão. A reflexão ocorre quando a onda retorna ao meio de origem após incidência em uma superfície refletora. Como a onda continua se propagando no mesmo meio, então a velocidade da onda refletida é igual à velocidade da onda incidente. Lembre-se que o módulo da velocidade de propagação de uma onda depende do meio de propagação. Vamos definir agora o segmento de reta AO, que é perpendicular à frente de onda. Esse segmento de reta vamos chamar de raio incidente. Vamos definir como sendo OB o segmento de reta que é perpendicular à frente de onda refletida e que nós vamos chamar de raio refletido. Vamos agora traçar um segmento de reta perpendicular ao ponto de incidência. É a reta normal à superfície refletora. Ela forma 90 graus com a superfície refletora no ponto de incidência considerado. Podemos então definir a chamada lei da reflexão, ou leis da reflexão. A primeira lei diz que o raio incidente, o segmento de reta O, o raio refletido, o segmento de reta BO, e a reta normal ao ponto de incidência são coplanares, pertencem ao mesmo plano. No caso, a superfície coplanar, a superfície definida por AO, BO e NO, é paralela à superfície do líquido. A segunda lei diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Observe que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são medidos a partir da reta normal à superfície. Conta-se a partir da reta normal à superfície. Eles são ângulos iguais. Então, a onda refletida tem a mesma velocidade da onda incidente. A frequência e o período da onda refletida também são iguais à frequência e o período da onda incidente. Logo, os comprimentos de onda também são iguais. Mas a onda pode sofrer uma alteração em sua característica, chamada alteração da fase da onda. Para exemplificar a alteração da fase da onda, vamos pegar um exemplo simples. O exemplo de uma onda que se propaga em uma corda leve e elástica e que está presa em um local. Aí está. Primeiro exemplo, reflexão com inversão de fase. A extremidade da corda está presa a uma parede. A onda se propaga, incide na parede, reflete com oposição de fase. Observe que inicialmente a onda, ao se propagar pela corda da esquerda para a direita, elevava os pontos por onde passava. E a onda refletida, ao passar da direita para a esquerda, abaixa os pontos por onde passa. Ela sofreu inversão de fase. Agora, se repetirmos a experiência fazendo a onda incidir numa extremidade livre da corda, aqui, por exemplo, temos uma argola que pode mover-se livremente por um fio vertical, vamos observar que haverá reflexão sem inversão de fase. Ou seja, a onda refletida faz com que os pontos da corda sejam elevados à medida que passa, assim como a onda incidente. Reflexão sem inversão de fase. Observe que a argola move-se quando a onda a atinge. Bem, podemos então generalizar essa experiência da seguinte maneira. Reflexão com inversão de fase. Isso ocorrerá no caso de ondas mecânicas quando a onda incidir em um meio de maior rigidez ou inércia maior do que por onde a onda se propaga. É o caso da onda na corda, que incide em uma parede
em que sua extremidade está presa a ela. No caso de ondas eletromagnéticas, basta fazer a seguinte associação. Se o meio de destino é mais refringente que o meio de origem, ou seja, se o meio para onde a onda vai se propagar tem maior índice de refração que o meio onde a onda se propaga, ou seja, se o meio de destino a onda terá menor velocidade de propagação, então ela sofrerá reflexão com inversão de fase. Por exemplo, uma onda eletromagnética refletida ao se propagar do ar para a água. A onda refletida pela superfície de separação ar-água sofreu inversão de fase em relação à onda incidente. Agora, reflexão sem inversão de fase. No caso das ondas mecânicas, a rigidez e a inércia do meio de destino são menores do que a do meio de origem. Observe que a argola move-se quando a onda a atinge. No caso das ondas eletromagnéticas, o meio de destino é menos refringente que o meio de origem, ou seja, tem menor índice de refração em relação ao meio de origem. O módulo da velocidade de propagação da onda será maior no meio de destino. Como exemplo, a onda eletromagnética refletida ao se propagar da água mais refringente para o ar. Então, neste caso, a onda refletida não sofre inversão de fase em relação à onda incidente. Ao se propagar da água para o ar, a onda refletida não sofre inversão de fase. Vamos fazer então um pequeno resumo. O módulo da velocidade das ondas, incidente e refletida, são iguais. A frequência e o período das ondas incidente e refletida também são iguais. Lembre-se que a frequência e o período das ondas só dependem da fonte que a gerou. Ora, se a velocidade da onda e a frequência da onda é igual, pela equação fundamental da ondulatória V igual a λf, os comprimentos de ondas também serão iguais. Pode ou não ocorrer inversão de fase da onda.